Shumatsu no Valkyrie é um mangá com uma temática quase que única, um torneio com deuses e humanos, que cativa demais o nosso público aqui. A única desvantagem são seus lançamentos mensais, que acabam demorando muito tempo para acontecer e a gente não consegue se aguentar com a animação. Então, por que nós não esperamos, vendo 5 mangás que são, entre aspas, cópias de Shumatsu no Valkyrie? Começando com Tenkaichi, que é um dos mais conhecidos nessa lista. Isso se não for o mais conhecido de todos, que é outro mangá baseado em um torneio, só que entre lutadores de artes marciais, onde os mais fortes de todo o Japão estão competindo para aquele que for o seu mestre, no fim de todo o Tenkaichi, se tornar o mais novo shogun de toda a nação japonesa. E tudo isso por conta de um pedido ou quase ordem do atual shogun que está no mangá, Oda Nobunaga. Mas o mangá em si é maravilhoso, com uma arte incrível que coloca todo o esforço possível nos detalhes, as cenas de batalha, as habilidades que cada personagem tem, são as mais bem feitas que você vai ver, até superando um pouquinho o Shumatsu. Com cada luta bem desenvolvida, personagens surpreendentes que são mostrados de maneiras diferentes de cada um deles, tornando assim cada batalha ainda mais única. E mesmo que ele ainda esteja meio que no início, entre aspas, com atualmente 25 capítulos, no dia que eu fiz esse vídeo, é uma obra perfeita e eu devo dizer que recomendo muito para aqueles que são fãs de Shumatsu no Valkyrie e também todas as extensões que falam dela. Otogi Bukoroshiamo, ou como nós aqui no nosso canal gostamos de chamar, o Shumatsu de Conto de Fadas, que basicamente também é um torneio mata-mata, onde só sobra um lutador no final, no mesmo sistema de Tenkaichi, quase que se tornando o mais forte. Mas o melhor desse mangá são seus lutadores, que não são humanos comuns, são personagens de contos de fadas de todos os tipos. Até os 3 porquinhos estão lá no meio de um dos blocos. Mas a forma deles é mais pesada e mais dark do que o normal, do que as crianças conhecem hoje em dia da Disney. Alguns, inclusive, são até monstros disfarçados no meio dos lutadores. E mesmo eu admitindo que a qualidade do mangá e a sua arte não sejam lá das melhores, ele está finalizado, é muito bom por causa que ele sai do padrão das batalhas de torneio com poderes e habilidades. Eles usam as histórias que nós já conhecemos para dar mais sentido a eles, mudando alguns pequenos detalhes modificados, ou até mesmo todo o sistema da história do personagem é modificado para ficar o mais obscuro possível, como por exemplo, o próprio, entre aspas, protagonista de lá tem uma história muito divertida, além de ser quase que um demônio completamente, e umas reviravoltas bem legais nos capítulos, apesar do vencedor ser meio que óbvio. Mahou Taisen, outro Shumatsu no Valkyrie, só que de mulheres. Esse com certeza é um dos mais aclamados de ser chamado de cópia do Shumatsu no Valkyrie. Porque literalmente, só de você saber esse pequeno apelido, você já tem noção de quase toda a base da história em si. Mas na verdade, tem umas diferenças onde todas as 32 mulheres participam de um torneio mata-mata, para que uma delas, que são consideradas bruxas, sobreviva no final. E a vencedora vai fazer o pedido que pode mudar a sua vida completamente pela rainha dos demônios, Agrat. Ou, se ela acabar morrendo, nunca mais vai voltar ou reencarnar em algum corpo no futuro. Ou seja, só isso já é o mesmo sistema dos perdedores do Ragnarok, onde eles morrem e sua alma meio que desaparece. E se você for ler esse mangá, vai perceber que esse sim
tem muita semelhança com Shumatsu, que você percebe tanto na base da arena, o jeito que eles apresentam as rodadas com um narrador e não como uma batalha comum, e as armas que elas utilizam se aparentam muito com Volundes, por causa que elas puxam isso do seu próprio desejo, apesar de eu ter que falar que eu gosto muito mais das armas que elas usam do que o do Shumatsu. É uma coisa muito mais bem elaborada. Porém, tem umas diferenças, onde as batalhas, as lutas, porque são mulheres, dá uma animação muito boa de ler quando você acompanha. Só tem uma desvantagem, que eu acho que todo mundo que já leu Mahou Taisen vai concordar comigo, que é o fato de ter uma protagonista nesse mangá, porque isso deixa muito óbvio quem é que vai vencer no final. Tokyo Duel, um mangá que eu nunca li, mas admito que em alguma hora eu vou acabar resistindo a isso, que se trata de loops de duelos em Tóquio, para ajudar todo o país a se desenvolver e se recuperar da Segunda Guerra Mundial. E assim como é dito, um mangá de torneios, assim como todos os outros que estão nessa lista, dividida em vários blocos, onde o vencedor de cada um deles vai se enfrentando e passa para o próximo bloco e vai assim por diante. E cada lutador ali representa meio que uma estação, uma cidade na atualidade nas batalhas, para que os ricos e poderosos não destruam a sua própria estação. E infelizmente parece que esse também tem um protagonista no mangá. Mas se tem algo que eu notei vendo algumas coisas de Tokyo Duel para trazer esse vídeo, é que a arte é meio que mais realista, mostrando que parece mais humano, com a forma realmente perfeita do rosto e etc. Só que com uma força ainda mais do que anormal, do que um ser humano comum teria, até mais exagerado do que o próprio Shumatsu. Parece meio que um baque, por causa que aparece eles destruindo várias coisas com facilidade. E o último, que surpreendentemente não é um torneio, mas com certeza me deixou muito animada até no dia do seu lançamento, Tengen Hero. É um mangá isekai que eu não costumo ver muito, só que reúne diversos nomes históricos, do mesmo jeito que a lista do Shumatsu também faz isso. Só que eles, ao invés de ter um torneio, é um Battle Royale, meio que para decidir o herói mais forte de toda a história. Eles pegam heróis de vários tempos diferentes, moderno, antigo, até mesmo o nosso protagonista, que aqui não atrapalha muita coisa. E até aqui nessa imagem que eu vou mostrar, fala que temos Lubu Fengxian, Alexandre o Grande e muitos outros nomes, assim como Oda Nobunaga. E o melhor ainda de começar a ler esse mangá é que ele ainda está no começo até demais, com 3 capítulos. Só que cada um deles tem mais ou menos umas 70 páginas. Eu espero que tenham coragem para fazer isso. Só que a arte deles é muito boa, a base é detalhada. Eu não li muita coisa por conta da preguiça das páginas, mas quem sabe um dia eu volte para poder ver o que é que está acontecendo com esse Battle Royale, como é que eles estão se enfrentando, tanto até para ajudar o protagonista, que também tem o sonho de ser um dos grandes heróis, assim como os outros que estão no meio desse mangá e nessa terra estranha no qual eles foram levados. Mas então me contem, quais desses vocês acham que foram as maiores cópias de Shumatsu no Valkyrie, ou que são mangá de qualidade que vocês já leem ou ficaram interessados em ler? Me contem aqui embaixo e não se esqueçam de se inscrever no canal para que a gente suba mais ainda, porque agora precisamos da ajuda de vocês mais do que nunca.